Paz e graça, meus queridos, bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós queremos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo, né? Como que o Espírito age e trabalha e como nós encontramos dentro do contexto bíblico, por isso, como que os autores veem a ação do Espírito Santo na sua atuação com o ser humano. Primeiramente, nós precisamos tratar sobre a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. A primeira ação que nós encontramos do Espírito Santo na vida do homem está dentro do contexto da salvação. Nós encontramos três perspectivas a respeito do Espírito Santo atuando na salvação. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ele nos salvou no passado, quando nós ainda éramos pecadores, né? Ele nos convenceu disso e dentro deste convencimento ele passa, né, a aplicar a salvação que Jesus nos conquistou na cruz. Ele começa a aplicar a salvação na vida do ser humano. É interessante, né, que a gente sempre dá, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente sempre dá ênfase à promessa da vinda de Cristo. Só que o Espírito Santo também já foi prometido dentro do contexto do Antigo Testamento. Nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo. E é interessante aqui que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso no tempo passado. Porque no tempo presente ele nos ajuda dentro do contexto da santificação no homem. É por meio da santificação que se demonstra que o ser humano é salvo. E essa ação de santificação é uma ação contínua do Espírito na vida do homem. Então, ele salvou-nos no passado, nos convencendo da nossa situação, continua no presente, nos santificando, e no futuro o Espírito Santo também está relacionado à salvação. Por quê? Porque ele é o selo, ele é o penhor, ele é o que nos identifica diante de Deus, que somos filhos de Deus e que não merecemos a ira do Senhor, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Então, aqui a gente já começa a perceber a ação necessária do Espírito Santo na vida do homem. Agora, dentro dessa questão do Espírito Santo sendo apresentado dentro do Novo Testamento e por diferentes pessoas e diferentes autores, e é interessante que nós podemos aprender e entender e enxergar formas diferentes do Espírito Santo agir na vida do ser humano. Por exemplo, na teologia paulina, nós encontramos o Espírito Santo agindo na ação de santificar o homem. Então, na visão de Paulo, o Espírito Santo está mais relacionado à santificação do crente. Por exemplo, na teologia paulina, no capítulo 8 de Romanos, do verso 4 ao verso 9, nós vamos encontrar algumas características da ação do Espírito Santo na vida do homem. Por exemplo, Paulo fala: andamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne. É uma característica da salvação. Nós nos inclinamos para as coisas do Espírito e não para as coisas da vontade, dos prazeres da carne. São características de salvação. O Espírito Santo nos é uma garantia de vida e paz com Deus por intermédio do Espírito. O Espírito Santo, ele habita no crente, tornando-o uma propriedade exclusiva de Deus. E quando a pessoa tem o Espírito, ela é identificada. Nós podemos usar aqui a frase que
encontramos no livro de Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Por quê? Por conta dessa marca, esse selo, esse andar em novidade de vida por intermédio da ação do Espírito Santo no homem, segundo a visão de Paulo, que nós somos identificados como filhos de Deus. Mas nós encontramos um outro autor, por exemplo, a teologia de João. João já tem uma outra perspectiva do Espírito Santo, né? Segundo a visão do apóstolo João, o Espírito ele tem uma característica mais purificadora, de purificação, diferente um pouco da visão de Paulo. João apresenta em seu evangelho o Espírito sob uma perspectiva de purificação, fazendo um contraste entre o Espírito e água. A água, como símbolo do Espírito, tem essa ação purificadora, né? Essa ação de retirar toda a impureza, toda a sujeira, tudo aquilo que é corrupto, tudo aquilo que deforma. Então o Espírito Santo, na teologia de João, na teologia joanina, é visto como uma ação purificadora. Em João, o Espírito é o Espírito de profecia, de purificação, e age na área da iluminação da consciência do homem, né? Revelando, convencendo o homem de que ele está em uma condição depravada, desfavorável da vida eterna, dos benefícios que Deus pode conceder a um ser humano. Outra visão, outra concepção que nós enxergamos dentro do contexto bíblico a respeito da pessoa do Espírito Santo está na teologia lucana, onde nós vemos Lucas como um teólogo pentecostal apresentando o Espírito Santo de uma forma poderosa, de uma forma em que ele capacita a igreja, o crente, para uma obra, a obra da evangelização, que foi comissionada ao povo de Deus por intermédio de Jesus, quando, após a sua ressurreição e antes de sua ascensão ao céu. Então, segundo Lucas, né, nós vemos em Lucas e Atos, que são 2 volumes de um mesmo autor. Então, Lucas ele apresenta Jesus como o profeta carismático, né, o profeta ungido pelo Espírito. Isso nós encontramos no início do Evangelho, quando Jesus está na sinagoga e ele lê o livro de Isaías, e ele disse: hoje se cumpriu esta profecia. Antes, no batismo de Jesus, também o Espírito vem sobre Jesus, o capacita e o dirige ao deserto. Então, essas ações carismáticas que nós vemos ali, e Jesus sendo apresentado como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, né, e a ação toda de Jesus ali está dentro de um contexto carismático, dentro de um contexto de uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, os seus discípulos são vistos como uma comunidade de profetas carismáticos, batizados pelo Espírito Santo para o serviço do Senhor. Nós encontramos ali em Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vemos que em Lucas o Espírito é dado como um agente capacitador por intermédio dos dons espirituais que possibilitarão a igreja, capacitarão o povo de Deus a executar e cumprir a obra do Senhor que foi dada para a igreja. E dentro desse contexto poderão testemunhar da pessoa de Cristo. Então essas são algumas concepções que nós podemos enxergar do Espírito Santo dentro do contexto bíblico, apresentado de algumas formas diferentes por diferentes autores. Mas o Espírito ele nos é dado e nós precisamos tomar posse do Espírito,
permitirmos que o Espírito atue na nossa vida, para que possamos estar selados com o Espírito, purificados pelo Espírito e capacitados pelo Espírito para cumprirmos a missão que nos foi entregue. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.